Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. O tema desse vídeo é um tema muito importante a se refletir. Como saber quando eu estou tolerando a Jezabel? Apocalipse capítulo 2, versículo 20 nos diz o seguinte: Tenho, porém, contra ti que toleras esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem de coisas sacrificadas aos ídolos. A palavra tolerar aqui, segundo o dicionário Strong, significa conceder, permitir, deixar ou permitir que alguém faça o que deseja. Não reprimir, deixar sozinho, desistir, deixar ir ou partir. Podemos dizer então e concluir que tolerar Jezabel começa a partir do momento em que eu dou lugar para que Jezabel atue na minha vida, ou seja, que ela tenha voz de comando na minha vida, que ela tenha voz de decisão na minha vida. Toda ação maligna na vida de um homem começa porque ele ou alguém deu lugar ao diabo. A palavra nos diz em Efésios: não deis lugar ao diabo, e não é diferente aqui com o espírito de Jezabel. Tudo começa porque nós damos lugar a Jezabel, seja por feridas da alma, seja por pecado, seja pela cultura que nós carregamos corrompida muitas vezes, seja por hábitos, enfim, nós acabamos dando lugar para Jezabel na nossa alma. Entenda que o espírito de Jezabel, ele vai atuar muitas vezes através de relacionamentos abusivos. Se você tem um relacionamento abusivo com alguém, talvez você esteja tolerando o espírito de Jezabel, que, lembrando, ele não se manifesta só em mulheres, tá? O espírito de Jezabel se manifesta em homens também, ok? Ou seja, se estamos entrando em um relacionamento abusivo, de legalismo, vendo e permitindo que isso aconteça, de fato nós estamos dando lugar ao espírito de Jezabel para que exerça controle e manipulação nas nossas vidas. Lembrando que o espírito de Jezabel trará a sua doutrina, trará a idolatria na sua vida. E quando você permite, se submete a um relacionamento desse tipo, provavelmente você está colocando essa pessoa em um lugar de idolatria, essa pessoa se torna o seu ídolo. Isso não basta só num relacionamento horizontal, mas num relacionamento ali de amizade, mas num relacionamento também de líder e liderado. Talvez eu vejo muitas pessoas se achegando na igreja, se achegando ali a um líder, mas essa pessoa tem muita ferida na sua alma, e é natural que, por causa desta ferida da alma, de rejeição ao longo da sua vida, ela acabe colocando esse líder ou colocando essa pessoa em um lugar na sua alma que deve ser preenchido exclusivamente por Cristo. Então é natural que isso aconteça. O que cabe é ao líder ter a maturidade do que fazer com essa carência dessa pessoa, dessa ovelha que está chegando na igreja. Ou seja, o líder que está debaixo da influência de Jezabel se aproveitará disso para receber dela bajulação, para receber dessa pessoa ali até mesmo dinheiro em alguns casos, para manipular essa pessoa, para controlar essa pessoa, para usar essa pessoa. Mas um líder saudável, um verdadeiro líder, ele vai identificar e vai acolher essa carência dessa pessoa, mas no fim de discipulado, no fim de tratamento, no fim de cura da alma dessa pessoa, para que essa pessoa seja livre em Cristo e sarada em Cristo. O falso líder, o que está debaixo do espírito de Jezabel, usará desta ferida, se oportunará desta ferida para exercer controle, manipulação sobre essa pessoa, amém? Então, quando nós estamos feridos, e muitas vezes o Senhor sim vai nos mostrar que estamos colocando pessoas no lugar onde elas não devem estar dentro do nosso coração por causa de feridas, por causa de rejeição, nós devemos então deixar de dar lugar a tentação de se submeter a algo controlador. Por isso nós devemos permitir que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor nos mostre se estamos colocando pessoas dentro do nosso coração em um lugar de idolatria. Toleramos Jezabel também quando nós deixamos e renunciamos os nossos valores, deixamos ir os nossos valores, ou seja, fazemos vista grossa para a mentira, para a idolatria, para a injustiça, a fim de alcançar por meio dessa vista grossa cargos, dinheiro, vantagens, aceitação e até mesmo prestígios. Caminho ruim
que muitos que toleram Jezabel acabam trilhando é que eles acabam rejeitando a própria palavra do Senhor, a própria verdade, no sentido de que a palavra confronte primeiro o seu caráter e depois o do próximo. Todo problema, toda dificuldade, todo pecado é o outro, mas nunca eu preciso me arrepender, nunca eu preciso me consertar de verdade. É sempre o outro. Pois uma cultura que não tolera Jezabel é uma cultura que semeia a palavra de Deus, uma cultura que cultiva o amor, que anda na verdade e é cristocêntrica. Não existe controle, não existe manipulação, não existe o legalismo. Por isso, repito, não dê lugar a Jezabel, não dê lugar ao diabo na sua vida, porque tem muitas pessoas que gostam de dar esse lugar. É estranho isso, né? Mas é verdade. Existem pessoas que têm feridas tão profundas, principalmente de rejeição, que elas gostam de ter alguém que as controle, mande em todos os aspectos de sua vida. Ela mesma força para que seja estabelecido um relacionamento de dependência emocional, ok? Então não dê esse espaço ao espírito de Jezabel, amém? Para concluirmos esse vídeo, eu quero dar o exemplo de Jeú. Jeú, quando ele foi confrontar Jezabel, a Jezabel sai na varanda, pinta os olhos, né? Sai na varanda ali, ela comunica a Jeú dizendo: Zimri, o que faz aqui, assassino do seu senhor? Ela tentou ali mexer na identidade daquele homem, colocar culpa, colocar acusação. Perceba, ela pintou os olhos, sedução, e ela tentou manipular as emoções de Jeú, porque no fim ela queria controlar Jeú. A Jeú, ele nem responde. Você pode ler o texto aí na sua casa, onde você estiver vendo esse vídeo, você pode abrir depois esse texto e se aprofundar, e você percebe que Jeú, ele nem flertou com ela, ele sequer respondeu e muito menos olhou para ela. Ele se comunicou aos eunucos que estavam lá dizendo: quem está comigo? Quem? Um ou outro levantou a mão e falou, então ele falou: então arremessem ela daí. Ou seja, ele não deu espaço, ele não deu lugar para Jezabel, ele não entrou no flerte dela, ele não entrou na conversa dela para que ele não fosse manipulado, porque muito bem ele sabia daquela influência espiritual que estava agindo sobre aquela mulher e da sua capacidade de manipulação e controle. Então ele não deu lugar a Jezabel, mas só que ele falou diretamente aos eunucos. Por isso eu quero te convidar nesse momento a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, eu tenho dado lugar a Jezabel, eu tenho forçado relacionamentos de dependência emocional na minha vida, eu tenho me deixado entrar em um lugar de legalismo, de controle, ou eu tenho sido assim? Me mostra, Senhor, para que eu possa me arrepender, para que minha alma seja curada. E se você é um líder e recebe uma ovelha com tais feridas, e isto é normal, saiba acolher esta ovelha, saiba lidar com essas feridas, mas não use dessas feridas para estabelecer controle, manipulação sobre essas pessoas, porque essas ovelhas são do Senhor e você prestará contas ao Senhor por isso. Mas seja um pastor verdadeiro, um líder verdadeiro, que discipula, que cuida dessa vida e cura a alma desta ovelha, para que ela seja livre em Cristo Jesus e tenha sua identidade firmada em Cristo e não em você. Amém, líder? Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe ao máximo possível esse vídeo para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Deixe o seu like, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.